Meus amados irmãos, alunos, professores, coordenadores de escola bíblica dominical, mais uma vez quero render graças a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para juntos estudarmos desta feita a lição número 2 da nossa revista Lições Bíblicas, a carreira que nos está proposta, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Então, ele que é o comentarista desse segundo trimestre da nossa revista, nós já abordamos aqui no vídeo passado a lição 1, o início da caminhada, e desta feita a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E como é de praxe, vamos iniciar nosso estudo com aquela oração pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te rendemos graças, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, Senhor meu Deus, ministrando a Tua palavra, quando aqui iremos abordar, Senhor, sobre este assunto, a porta estreita e a porta larga, Senhor, e eu tenho certeza que Tu has de nos abençoar de forma soberana, rica, dando-nos inteligência, sabedoria espiritual. Abençoa os nossos amigos e irmãos que estão assistindo este vídeo. Senhor, abençoa cada família. Abençoa, Senhor meu Deus, aos alunos, professores, coordenadores de escola dominical. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Antes de iniciarmos o estudo da lição 2, quero aqui mais uma vez recomendar aos irmãos a leitura deste livro de auxílio para o estudo das lições bíblicas da CPAD. É o livro do autor, comentarista, pastor Osiel Gomes, A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Este livro aqui, irmãos, eu estou lendo e a cada capítulo, irmãos, eu estou sendo ricamente abençoado e, ao mesmo tempo, despertados por esta leitura deste livro, e é óbvio, como fonte, a Bíblia Sagrada, né? E eu recomendo a leitura deste livro, como também para os professores, a revista Ensinador Cristão, né? Que inclusive tem uma entrevista completa com o comentarista da nossa revista Lições Bíblicas, tá bom? E também não pode faltar também a leitura deste livro, irmãos, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Baseado em 16 artigos. O organizador desta declaração foi o pastor Ezequiel Soares, e é uma obra indispensável para o estudo desta revista Lições Bíblicas, a carreira que nos está proposta. Também quero indicar aqui mais uma vez o Peregrino, de John Bunyan, né? Um livro que não pode faltar no acervo dos cristãos, que vai justamente tratar sobre a viagem de cristão da cidade da destruição para Jerusalém Celestial. Este livro eu ganhei de presente em 2004, né? Tenho ele com muito carinho e eu recomendo a leitura do Peregrino. Essa aqui é a versão Central Gospel, mas já tem outras versões publicadas por outras editoras. Não pode faltar no seu acervo. Este aqui também, Santidade, da editora Fiel, do J.C. Ryle, muito bom, irmãos. Eu li todo este livro, irmãos, fantástico. Tem 413 páginas e é uma obra que realmente vale a pena você ler toda esta obra. Muito bem comentada por este escritor J.C. Ryle, tá bom? Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também recomendo o livro O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá, irmãos. Espetacular este livro, da editora orvalho.com, Zadok, Casa Zadok. Tá? Então eu recomendo também este livro. E por fim, não tão menos importante, John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, né? Um livro este que tem 640 páginas. Eu levei 5 dias
para ler este livro, irmãos. Eu recomendo todos os assuntos, irmãos, da atualidade, que muito nos interessa, irmãos. Está aqui. Qual deva ser a nossa postura diante desta sociedade que estamos presenciando, tá bom? Então fica aí a recomendação dessas obras, desses escritores renomados. Amém? E vamos então à nossa lição de hoje, a lição número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olha o que diz o textuário aqui, extraído de Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí você vai lá para Mateus capítulo 7, e interessante que Jesus aqui diz assim, versículo 13, em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nós estamos falando aí de uma analogia que Cristo faz sobre o reino dos céus, ali no Sermão do Monte, usando esses símbolos, né? A porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho espaçoso. A verdade prática, irmãos, é na verdade a síntese, né, da lição número 2. Se você quer entender na íntegra o estudo da lição número 2, a verdade prática já diz tudo. Olha o que está escrito. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. E isso tem a ver com escolhas, né? Eu tenho uma frase de minha autoria que eu digo o seguinte: a liberdade tem um preço. Pague e seja livre. É um preço caro, irmãos, porque isso envolve não apenas uma escolha propriamente dita, né, mas as consequências dessa escolha, né? E eu queria assim trazer para vocês um texto que hoje pela manhã eu estava assistindo, inclusive, eu até recomendo que os irmãos assistam o vídeo do próprio comentarista comentando a revista, né? E hoje, eu lendo esse texto, me deparei, né, com justamente a semelhança, né, a relação desse texto que eu vou ler aqui em Deuteronômio capítulo 30, né, e o versículo 19, tá? O versículo 19, Deuteronômio capítulo 30, quando Deus fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Vejam só que é algo que Deus já vem tratando desde o início. E não só tratando desde o início essa questão, a importância da escolha, como também recomendando que escolha eu e você devamos fazer, né? A melhor escolha. A escolha que trará benefícios para a sua vida cristã, não prejuízos, né? Então, no finalzinho do verso aqui, olha o que ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua casa, a tua família. Então, a verdade prática, ela diz tudo para nós. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. E ela foi dividida em 3 tópicos. O primeiro fala sobre portas e caminhos, o conceito de portas, a analogia, né? O conceito histórico dentro de um contexto também. O caminho apertado, porta larga e caminho espaçoso. O tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. As oportunidades da porta larga são atraentes e as razões das exigências, né? E por fim,
o tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. E aí se envolve o que? Arrependimentos de pecados, né? E se envolve a confissão de pecados, e para completar a obra salvífica na vida do pecador que se arrepende, que se humilha, confessa, produzir frutos de arrependimento. Tá? Então vejamos que é uma lição, ela é um tanto quanto reflexiva, mas também um tanto quanto pessoal, individual, porque isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Tá? Então você, professor, você aluno, você coordenador, né? Devamos levar em consideração os conselhos, as demonstrações, as orientações da palavra de Deus para o nosso viver diário. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas não é porque o mundo jaz no maligno que nós vamos viver de acordo com as concupiscências da carne, com a soberba da vida, com a concupiscência dos olhos. Né? A Bíblia diz, não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Né? A Bíblia diz que o sábio vê o mal e se esconde. Né? Então, essa deva ser a nossa atitude diante dessa sociedade corrupta, pecaminosa, uma sociedade distanciada de Deus, que não leva em consideração os princípios expostos na Bíblia, né? E nós que conhecemos a palavra, devamos fazer toda a diferença. É aquilo que eu disse na vez passada, o mundo precisa ver em nós o resultado transformador do Evangelho na vida do pecador. Se este resultado transformador não está acontecendo através das nossas práticas, nosso testemunho, isso só tende a afastar mais e mais o mundo, né, da presença de Deus. Então, compete a nós, enquanto súditos do reino de Deus, demonstrar com as nossas posturas, com o nosso comportamento, o agir de Deus, a transformação de Deus, o poder transformador da palavra de Deus em nossas vidas. E aí fica essas orientações, e lembrando que estão aí à nossa disposição, analogicamente falando, essas duas portas, a porta estreita e a porta larga. Né? Isso tem muito, mas muito a ver com as nossas escolhas. A princípio, aqui no primeiro tópico, ele fala que, por uma questão histórica, cultural, as cidades ali em Jerusalém, elas tinham, essas portas, existiam essas portas nos muros da cidade, que serviu como acesso. Ela não só permitia o acesso das pessoas, como também a trajetória do início do muro da cidade até a cidade. Veja que antes mesmo de chegar à cidade, a quilômetros e quilômetros daquela cidade existia o seu muro de proteção, que dava proteção àquela cidade. E nesses muros havia essas portas que por ali passavam os comerciantes, por ali passavam as mercadorias, e por ali passavam também as pessoas que tinham acesso para chegar até a cidade. E também ela fala desse caminho apertado. Assim como tem a porta estreita, o caminho é apertado. Então essa escolha não é o simples fazer a escolha, mas analisar, se realmente é isso que você quer para a sua vida, porque uma vez que você aceita ou decide fazer essa escolha de viver o Evangelho tal como ele é ensinado, pregado, tal como ele foi escrito, então isso envolve renúncia, isso envolve disposição, comprometimento, obediência, responsabilidade, testemunho. Isso tem a ver com caráter. Então isso tudo faz parte dessas dificuldades que nós iremos encontrar, sim, porque como daqui a pouco vai falar, que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, porém não é impossível.
existe, metaforicamente falando, essa porta é estreita, né? O caminho é apertado. Mas olha que bom que Jesus diz: eu sou a porta, né? Eu sou o caminho. Então, quando você faz a escolha certa, você está escolhendo a Jesus, né? A palavra Yeshua quer dizer salvação. A palavra salvação quer dizer proteção, cuidado, refúgio, abrigo. Então você está debaixo desta proteção. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É a escolha certa que eu e você devamos fazer. Seguir a Jesus. Ele é a nossa porta, Ele é o caminho. Portanto, você deva fazer essa escolha. Do contrário, as consequências serão inevitáveis, os prejuízos serão inevitáveis. Quando você escolhe a porta larga, a porta do prazer, a porta dos desejos, a porta da facilidade, né? A porta que possibilita você viver uma vida de qualquer maneira, e isso tem a ver com o nosso futuro, o nosso destino, né? Nossa meta é chegar ao céu, nosso objetivo é chegar aos céus. Imagine, você está diante de Cristo e naquele momento, como Ele propriamente disse na sua palavra, que muitos virão em meu nome, né? Muitos farão milagres e maravilhas, mas quando chegar naquele dia Ele dirá: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra triste, irmãos. Eu tenho certeza que eu e você não queremos ouvir isso. Isso envolve realmente uma atitude de disposição, de pagar o preço, de sofrer. A Bíblia diz que até importa que aqueles que desejam viver em Cristo padeçam perseguição. Está escrito, Maktub, né? Escrito está. Então isso tem a ver muito com a disponibilidade de fazer a escolha certa, sabendo que uma escolha errada trará consequências inevitáveis. Então, a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Tem uma frase aqui, no capítulo 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, que eu grifei. Eu queria compartilhar com vocês, extraída do livro do comentarista Osiel Gomes. Nossa vida só pode ser bem alinhada nos valores divinos se vivermos pela palavra de Deus, no qual constam os ensinamentos divinos. Olha que tremendo, na página 30, né? Portanto, a decisão está diante de você. Se escolher o caminho certo, Jesus, terá vida. Se escolher o caminho da perdição, terá a morte eterna. Então, a primeira coisa, como ele diz aqui, que devemos levar em consideração é que a porta aqui representa as escolhas do ser humano, né? E aqui não cabe aquela coisa de procurar culpado, como fez Adão quando questionado por Deus: a mulher que tu me deste. A gente tem a impressão que Adão acusou Eva, e você vai ler o texto e você não consegue ver isso, né? Se você atentar para a leitura do texto, Adão aparentemente acusa Eva, mas na verdade não, é a mulher que tu me deste, ou seja, acusa Deus. Transfere a culpa de ele ter pecado com a mulher, porque Deus havia dado Eva para ele. Ou seja, na ideia de Adão, se Deus não tivesse dado Eva para ele, jamais teria pecado. Ou seja, essa coisa de transferir culpa para os outros, né? Se auto-justificar, achar que você nunca é culpado, você sempre é a vítima, né? Então, era uma questão de escolha, tá bom? O segundo tópico vai falar sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. E aí está claro isso, porque isso envolve o quê? Renúncia, né? Isso envolve renúncia das coisas do mundo, né? Quem está no mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, precisamos entender isto aqui, né? Entendemos que a porta é estreita, né? E que quando nós permanecemos firmes nesse propósito de seguir rumo aos céus,
Deus nos honra, né? Sofreremos as agruras da vida, sofreremos perseguições, mas manter-se íntegro, fiel até o fim, lhe resultará, né, na vida eterna. E aí nós temos aqui, né, que não basta apenas fazer essa escolha, né, de entrar pela porta, mas prosseguir neste caminho, né, rumo aos céus. Então não basta apenas tomar essa decisão, mas permanecer firme nesse propósito, tá bom? E por fim, entrando pela porta e pelo caminho do céu. De que forma? Não é apenas confessando a Jesus, não é apenas aceitando a Jesus como Salvador, mas para além disso, confessar, arrepender-se e confessar. Então veja que arrependimento de pecados, ele diz aqui na revista, e eu grifei, na página 15, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Portanto, tem que haver uma mudança de atitude. Nós não estamos falando de remorso, estamos falando de arrependimento mesmo. Então, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. E, por fim, a confissão desses pecados cometidos. Aquele que me confessar, diz a Bíblia, diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Tá bom? E, por fim, quando você se arrepende, quando você confessa, se arrepende de fato, então você passa agora a se tornar uma árvore frutífera, produzir frutos de arrependimento, como disse João Batista. Então, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras dessa mudança de vida. O que vai de fato constatar que houve essa mudança de vida são os frutos do arrependimento, tá bom? E ele encerra aqui: o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Então, portanto, meus irmãos, fiquemos aí com esta palavra. Deus abençoe cada um dos irmãos. Não esqueçam de ler esse material aqui, o livro do escritor, e também este livro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe a sua aula, abençoe cada professor, cada aluno, em nome de Jesus. Amém e amém.